O silêncio também fala, e às vezes ele grita mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Num mundo que clama por atenção, onde todos querem provar algo, justificar, se explicar, ser aceito, há um poder quase sagrado naquele que não se apressa em reagir. O silêncio é a linguagem dos que não precisam se justificar, dos que sabem quem são, dos que entenderam que nem toda provocação merece resposta e nem todo convite ao caos merece presença. Ser silencioso não é ser passivo, é ser seletivo. É compreender que a verdadeira força não está em vencer discussões, mas em não precisar travá-las. É perceber que sua presença, quando alinhada com seus valores, comunica mais do que qualquer discurso ensaiado. O que você tolera em silêncio, você valida. Mas o que você recusa com a tranquilidade de quem não negocia princípios, transforma ambientes inteiros. O silêncio do sábio incomoda os inseguros, porque revela contraste. Enquanto o mundo grita, quem se mantém sereno denuncia, sem uma palavra, a bagunça interna dos que ainda não se encontraram. E é por isso que o silêncio, quando vem de dentro para fora, se torna um espelho. Ou você se reconhece, ou se desespera. Portanto, pare de se explicar tanto. Não justifique seu valor. Não mendigue respeito. Sua ausência, quando bem colocada, vale mais do que 1000 presenças forçadas. Seja o tipo de pessoa que, quando se cala, ainda assim se faz entender. Que mesmo em silêncio, se impõe. Porque o silêncio verdadeiro é o som da firmeza interior. Você não precisa provar nada para ninguém. E quanto antes você entender isso, mais leve será sua jornada. Porque a necessidade de provar algo nasce da dúvida, não da certeza. E quem vive tentando convencer os outros do próprio valor, quase sempre ainda não se convenceu disso internamente. A verdade é que muita gente vai te subestimar, te julgar mal, te rotular por fragmentos da sua história que eles nem se deram ao trabalho de entender. E tudo bem, porque você não está aqui para caber na visão limitada de ninguém. O seu compromisso é com a sua consciência, é com o seu crescimento, é com a sua paz. As pessoas enxergam o mundo a partir do próprio nível de clareza, e isso inclui você. Se você ainda se sente pressionado a mostrar resultado, a responder críticas, a provar que é bom o suficiente, talvez o que precise ser curado não seja o mundo, mas a sua relação com você mesmo. Provar algo para alguém é como correr uma maratona eterna, onde a linha de chegada sempre muda de lugar. Você nunca será bom o bastante para quem não sabe reconhecer valor. E isso não é problema seu. A verdadeira liberdade começa quando você se autoriza a ser, sem pedir licença, sem se explicar, sem se reduzir. Porque quando você para de tentar impressionar, você começa a impactar. Quando você para de querer aprovação, você começa a emanar respeito. E quando você entende que não precisa provar nada, aí sim você se torna imparável. Porque tudo o que fizer será por convicção, e não por carência. Não insista onde você não é respeitado. O desrespeito, silencioso, também é uma forma de violência. É uma agressão à sua dignidade, à sua essência, à sua presença. E quanto mais você tolera ambientes que te diminuem, mais você se distancia de quem realmente é. Você não está sendo egoísta ao se retirar. Você está sendo sábio, porque insistir onde não há respeito é como regar terra seca esperando flores. Não é força de vontade, é desperdício de energia. O respeito é a base invisível de toda relação saudável. Sem ele, tudo desmorona. O amor vira apego, a amizade vira interesse, a convivência vira desgaste. E muitas vezes o desrespeito não vem com gritos. Ele vem com ausência, com indiferença, com falta de consideração, com promessas quebradas.
com olhares que ignoram, com palavras que ferem de forma disfarçada. E você sente isso no corpo. O coração aperta, a alma se encolhe. E mesmo assim você fica achando que vai mudar, achando que é só uma fase, achando que talvez você esteja exagerando. Mas a verdade é simples. Onde não há respeito, não há espaço para você crescer. E toda vez que você insiste num lugar assim, você está ensinando aos outros que é aceitável te tratar mal. E pior, está ensinando a si mesmo que merece isso. Respeito não se implora, não se negocia, se sente. E quando não está presente, a sua melhor resposta é o silêncio, a distância, a retirada. Porque se o outro não te vê, não cabe a você gritar. Cabe a você partir. Preserve a sua energia de quem não sabe se comunicar. Porque nem todo silêncio é paz. E nem toda conversa é ponte. Existem pessoas que não dialogam, atacam. Que não escutam, esperam a vez de reagir. Que não querem entender, querem vencer. E se você não tiver clareza, acaba entrando nesse jogo emocional sem perceber e perdendo partes suas no processo. Relacionar-se com quem não sabe se comunicar é como caminhar num campo minado emocional. A cada palavra, você pisa com medo, censura o que sente, filtra sua verdade, se anula para evitar conflitos. Mas viver assim é uma forma lenta de adoecimento, um exílio emocional disfarçado de convivência. A verdadeira comunicação não é sobre falar bonito, é sobre responsabilidade afetiva. É sobre ter coragem de ser claro, de ser honesto, de se fazer entender sem manipular, sem agredir, sem fugir. É sobre dizer o que sente sem destruir o outro no processo. Porque quem não sabe se comunicar, geralmente sabe ferir. E muitas vezes fere para se proteger, para se impor, para não encarar a própria insegurança. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Você não tem obrigação de permanecer onde o diálogo vira desgaste, onde sua voz não é ouvida, onde suas emoções são invalidadas, onde cada conversa termina pior do que começou. Você não precisa se explicar o tempo todo, se justificar, se diminuir para caber no mundo emocional de alguém que não quer crescer. A sua paz é prioridade, a sua energia é sagrada, e saber com quem vale a pena gastar palavras é maturidade. Com o resto, silêncio, distância e presença seletiva. Fuja de quem só fala de si mesmo, porque essas pessoas não querem conexão, querem plateia, não querem ouvir, querem ser ouvidas. E enquanto você tenta criar uma ponte, elas constroem um palco. O ego delas grita tão alto que não há espaço para reciprocidade, para empatia, para troca genuína. Relacionar-se com alguém assim é como gritar em um poço sem fundo. Você oferece escuta, oferece presença, oferece atenção, mas tudo volta vazio. Porque quem só fala de si vive preso numa bolha narcísica, onde o outro existe apenas como espelho, não como ser humano. E quanto mais você tenta se aproximar, mais invisível se torna. Essas pessoas estão tão focadas em si que se tornam cegas para a dor do outro, para a beleza da escuta, para a riqueza do silêncio compartilhado. Elas não fazem perguntas, não demonstram interesse real, interrompem, corrigem, comparam, invalidam, porque no fundo estão tão carentes de validação que precisam transformar cada conversa em uma vitrine. Mas atenção, você não está aqui para ser escada emocional de ninguém. Você não foi feito para sustentar o ego alheio, enquanto o seu é esmagado pela indiferença. Você merece estar em relações onde há troca, curiosidade, profundidade, onde suas histórias são ouvidas com o mesmo interesse que você dedica às dos outros. Então, fuja. Fuja sem culpa. Fuja com dignidade. Fuja porque o seu tempo é sagrado demais para ser desperdiçado com quem só sabe falar de si e jamais se pergunta como você está de verdade. Fuja de quem desmerece suas dores.
Porque quem minimiza o que te machuca, revela o que há de mais cruel no ego humano, a incapacidade de sentir com o outro. Essa pessoa não precisa te bater para te ferir. Basta sorrir enquanto você sangra. Basta dizer, não é tudo isso, você exagera, tem gente pior, como se dor fosse competição, como se sofrimento tivesse escala. Quem desmerece suas dores, mata sua coragem de se abrir. Te transforma em alguém que engole o choro, que camufla feridas, que finge força onde há esgotamento. E isso é tóxico. Isso é desumano. Porque cada vez que você tenta ser vulnerável e recebe indiferença, uma parte de você se retrai. E com o tempo, você para de confiar. Essas pessoas não têm a maturidade emocional para lidar com a profundidade do outro. Elas riem quando você treme. Mudam de assunto quando você revela algo íntimo. E o pior, fazem parecer que você é fraco por sentir. Mas não é fraqueza sentir. É força. É coragem. Coragem de se mostrar sem máscaras. Coragem de dizer, eu não estou bem. Você não precisa de plateia que julga. Precisa de presença que acolhe. Precisa de gente que não tenta consertar sua dor com frases prontas, mas que fica ali com você, em silêncio se for preciso, dizendo com os olhos, eu te vejo. Fuja de quem banaliza o que para você é profundo. Fuja porque cada vez que você ignora isso, você vai se anestesiando, vai endurecendo. E a alma não foi feita para viver armada o tempo todo. Fuja porque validar a sua dor é também validar sua humanidade. Jamais mendigue a atenção de quem te trata como peso. Não mendigue presença. Não implore por mensagens. Não rasteje por migalhas de afeto. Quando você se obriga a ficar onde não é desejado, você está dizendo ao universo e a si mesmo que seu valor é negociável. E não é. Jamais aceite o papel de fardo na vida de alguém, porque você não nasceu para ser carregado com desdém, mas para ser celebrado com verdade. Há um tipo de dor que é silenciosa, mas destrutiva. É a dor de tentar ser leve onde te tratam como peso. Você começa se adaptando, justificando ausência, aceitando silêncio, ignorando sinais. Mas um dia acorda vazio. E esse vazio não é a ausência do outro, é a ausência de si. É o reflexo do quanto você teve que se diminuir para caber no quase afeto de alguém. Você não tem obrigação de provar seu valor para quem já decidiu te enxergar com descaso. Porque amor, quando é verdadeiro, não precisa de testagem. Não precisa de imploração. Amor cuida, se importa, fica. Quem te vê como incômodo não merece lugar de privilégio na sua vida. E se você precisa se sacrificar emocionalmente para manter alguém por perto, então essa presença não vale a sua paz. Há mais dignidade na solidão do que em relações forçadas. Mais força em se afastar do que em insistir onde você claramente não floresce. Porque quem não enxerga seu brilho quando você está por perto tampouco sentirá falta quando você se for. E isso diz muito mais sobre eles do que sobre você. Você não é peso. Você é presente. E se alguém não sabe carregar isso com respeito, então que fique leve, sem você. Cuidado com quem você escolhe compartilhar seus silêncios. Nem todo ouvido que escuta te entende. Nem todo colo que acolhe te sustenta. E nem toda companhia que permanece é sincera. Às vezes, o verdadeiro campo de batalha não está no barulho do mundo, mas no silêncio entre duas pessoas. Porque é ali, no não dito, no olhar, na ausência de palavras que as máscaras caem e as intenções se revelam. Compartilhar o silêncio é mais íntimo do que 1000 conversas. É no silêncio que o coração se despe. É no silêncio que a alma se revela. E por isso é preciso sabedoria para escolher com quem calar, com quem sentar em paz sem precisar se explicar. Porque há silêncios que curam, mas há outros que consomem. Há presenças que serenam e há outras que drenam até o que você não sabia que carregava. Você precisa estar atento. Nem todo mundo merece acesso ao teu silêncio sagrado.
Tem gente que escuta tua pausa para te usar. Tem gente que observa teu cansaço para te manipular. Tem gente que te vê em silêncio e acha que é fraqueza, quando na verdade é maturidade. É autocontrole, é domínio próprio. E esses são os mais perigosos para o manipulador, porque não há nada mais ameaçador para um manipulador do que alguém que não reage. Cuidado com quem você cala ao lado, com quem você se despe emocionalmente, porque o silêncio é o templo onde você mais se revela. E nem todo mundo merece entrar nesse santuário. Escolha pessoas que saibam respeitar o silêncio sem tentar decifrá-lo à força. Gente que permaneça mesmo sem entender tudo. Gente que não use seu silêncio como brecha para te julgar, te manipular ou te reduzir. O silêncio é sagrado. Proteja-o. Quem não sabe honrar o que você não diz, jamais estará preparado para sustentar quem você realmente é. A escassez estratégica é poder. Pare de se explicar para quem não está disposto a te compreender. Você não deve nada a ninguém além da sua verdade. E mesmo assim, há momentos em que o maior sinal de inteligência emocional é silenciar. Não por covardia, mas por sabedoria. Porque se explicar para quem já decidiu não te compreender é um desperdício de energia vital. É alimentar um ciclo tóxico de justificativas que só te enfraquece. A escassez estratégica não é orgulho, é autoproteção. É você entender que sua presença é valor, que sua voz tem peso e que seu tempo é sagrado. Você não precisa se colocar à disposição emocional de quem só aparece para te questionar, nunca para te acolher. Você não tem a obrigação de provar o seu ponto para quem já criou um roteiro onde você está errado. Não importa o que diga. Poucas coisas são tão libertadoras quanto aprender a ser escasso, a dizer menos, a aparecer menos, a se justificar menos, porque quanto mais você se explica, mais espaço dá para ser mal interpretado por quem nunca teve intenção de te entender. E quem quer te entender, sente você nas entrelinhas, percebe você nos gestos, respeita você no silêncio. Escassez estratégica é presença seletiva. É você aprender a se afastar sem fazer alarde, a desaparecer da vida de quem só aparece para sugar. É você parar de se doar para vínculos unilaterais, para conversas que nunca chegam a lugar nenhum, para relações que só sobrevivem da sua explicação constante. Não se explique, não implore, não desenhe, não traduza sua alma em palavras para quem sequer tem vocabulário emocional para compreender. Se preserve, se economize. Seja escasso onde não há reciprocidade, porque quando você para de se justificar, você começa a se valorizar. A coragem silenciosa de desapegar do que não te faz bem, mesmo que isso incomode quem insiste em te manter preso. Muitas vezes a sociedade, a família, ou até você mesmo, criam expectativas, vínculos e crenças que parecem inquebráveis, mas que na verdade são correntes invisíveis que te limitam. O desapego silencioso não é um grito, é uma decisão interna firme, uma força que cresce no silêncio do seu coração. É você entender que não precisa explicar suas razões, nem justificar sua escolha de se afastar, porque o verdadeiro desapego não busca aprovação, não espera reconhecimento. Ele simplesmente acontece quando você decide colocar seu bem-estar acima das opiniões alheias e dos desejos de controle que outros têm sobre você. Desapegar, silenciosamente, é um ato de amor próprio radical, uma declaração de que sua paz interior vale mais do que qualquer conflito externo. É deixar ir o que corrói a alma. É romper com hábitos, pessoas e situações que insistem em te puxar para baixo, mesmo que isso provoque desconforto e resistência. Nesse desapego, você reencontra sua dignidade, fortalece seu valor e abre espaço para que o que realmente importa possa florescer. A coragem do desapego silencioso é a coragem da liberdade. O 11º tópico
Explora como o medo da opinião alheia pode ser um dos maiores sabotadores da sua autenticidade e do seu crescimento pessoal. Quando você vive preso à necessidade de agradar, de ser aceito, de não desagradar ninguém, você abre mão da sua verdade e começa a se moldar para caber no que os outros esperam. Isso cria uma prisão invisível, onde você está constantemente se vigiando, se censurando e perdendo a conexão com quem realmente é. Romper com esse medo exige coragem e autoconhecimento. É um processo de se libertar da necessidade de validação externa e cultivar uma autoestima que não dependa do olhar alheio. É um convite para assumir suas imperfeições, seus desejos e limites e se expressar de forma genuína, mesmo que isso cause desconforto ou rejeição. Porque a verdadeira liberdade só vem quando você se aceita por completo, e não quando você é aceito pelos outros. Esse processo pode gerar resistência, mas é um passo fundamental para construir relacionamentos saudáveis e viver uma vida plena, onde sua energia é dedicada ao que realmente importa, e não ao esforço constante de se encaixar em padrões que não são seus. O 12º tópico aborda a importância de reconhecer e romper com relações tóxicas que drenam sua energia, minam sua autoestima e impedem seu crescimento. Muitas vezes, mantemos perto pessoas que nos desvalorizam, que manipulam, criticam ou controlam, seja por medo da solidão, por hábito ou por falsas promessas de mudança. Esse tipo de relação cria um ciclo negativo, onde o sofrimento se torna rotina e a esperança de melhora, uma ilusão. Identificar esses padrões é o primeiro passo para o desapego silencioso, uma decisão firme e interiorizada de se afastar sem necessidade de confronto explosivo ou justificativas extensas. É sobre preservar sua dignidade e valor, sabendo que você merece paz, respeito e crescimento. Essa atitude exige autocuidado intenso e disciplina emocional, pois a separação pode ser dolorosa e cheia de dúvidas, mas a longo prazo é libertadora. É o ato mais poderoso de amor próprio que você pode praticar, pois abre espaço para relações verdadeiras e saudáveis, onde há reciprocidade e apoio mútuo, e onde você pode ser você mesmo sem máscaras ou medo. O 13º tópico fala sobre a necessidade de abandonar hábitos autodestrutivos que funcionam como âncoras invisíveis, que puxam você para baixo, impedindo seu progresso e corroendo sua autoestima. Esses hábitos podem ser procrastinação, autocrítica excessiva, vícios, pensamentos negativos recorrentes ou até comportamentos passivos que sabotam suas conquistas. O primeiro passo para superá-los é a conscientização plena. Olhar para esses padrões sem julgamento, mas com clareza e honestidade brutal. A partir daí, vem a decisão de agir, substituindo essas práticas por rotinas que alimentam sua força interior, sua disciplina e sua resiliência. O processo não é fácil, exige repetição, paciência e compromisso diário, porque o cérebro está acostumado a esses caminhos antigos. Mas toda vez que você escolhe sair do automático e fazer diferente, você reprograma sua mente e fortalece sua liberdade emocional. No fim, eliminar hábitos autodestrutivos é uma forma de honrar seu próprio valor e abrir espaço para uma vida mais plena e alinhada com seu propósito. O 14º tópico aborda o desejo de controle, aquela ânsia de querer controlar pessoas, situações e resultados para se sentir seguro, que na verdade gera ansiedade, frustração e desgaste emocional. Essa necessidade nasce do medo do desconhecido e da insegurança interna, mas é uma armadilha, pois a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa atitude diante dos eventos. Aceitar essa limitação é um ato poderoso de liberdade e sabedoria. Quando você para de tentar dominar o que está fora do seu alcance, você reduz seu sofrimento e aumenta sua paz interior. Isso não significa passividade, mas sim foco no que depende de você.
suas escolhas, seus valores, suas ações. A vida se torna mais leve e fluida quando você entende que o controle total é uma ilusão e que a verdadeira força está em navegar as incertezas com serenidade e coragem. Essa mudança de perspectiva transforma não só seu mindset, mas também suas relações e sua capacidade de crescer mesmo diante dos desafios. O 15º tópico trata das expectativas irreais, aquelas ideias fixas que criamos sobre como as coisas, as pessoas ou a vida devem ser, e que frequentemente nos levam à decepção, raiva e sofrimento. Quando você alimenta expectativas rígidas, você coloca um peso enorme sobre si mesmo e sobre os outros, criando um ambiente de frustração constante. A chave está em entender que a vida é imperfeita, imprevisível e que as pessoas são humanas, com falhas e limites. Ao aceitar a realidade como ela é, sem filtros idealizados, você se liberta do ciclo vicioso das expectativas não correspondidas e abre espaço para a gratidão, a paciência e o crescimento verdadeiro. Essa aceitação não significa renunciar aos seus desejos ou padrões, mas sim cultivar flexibilidade e resiliência emocional para lidar com o inesperado sem perder o equilíbrio interior. Assim, você aprende a valorizar o que realmente importa e a encontrar paz, mesmo quando as coisas não saem como planejou. A verdadeira transformação começa quando você se liberta das amarras invisíveis que o prendem. O medo da opinião alheia, a necessidade de controlar tudo, as relações tóxicas, os hábitos autodestrutivos e as expectativas irreais. Ao cultivar a autenticidade, a dignidade e o valor próprio, você assume o comando da sua vida, definindo limites claros e respeitando seu espaço emocional. Essa jornada não é fácil, exige coragem e disciplina, mas é o único caminho para uma vida plena, com liberdade interior e relacionamentos verdadeiros. Quando você aprende a ser fiel a si mesmo, encontra uma força imbatível que nenhum julgamento externo pode abalar. A mudança real acontece no silêncio do desapego, na escolha consciente de quem você quer ser e na determinação diária de honrar seu próprio valor. Essa é a essência da verdadeira liberdade. Viver sem máscaras com propósito e integridade, construindo um legado que reflete a sua essência mais profunda.